enquanto elas deveriam estar dando glória a Deus, aleluia, e pedindo para ver Jesus vivo. Então elas não deveriam estar ali era lugar de mortos e não de vivos. Então nós vimos aí, na verdade prática, que a ressurreição é a garantia de que também os nossos corpos vão ser transformados, que nós também vamos ressuscitar. Tanto vão ressuscitar aqueles que já morreram em Cristo, ou que foram justificados, e também nós que estamos vivos no arrebatamento, nós vamos ser transformados de corpo terrestre para corpo celeste, de corpo corruptível para corpo incorruptível, de corpo material para corpo espiritual. Então, para viver na terra, nós precisamos de um corpo feito do pó da terra. Agora, para viver no céu, nós precisamos de um corpo celeste, diferente desse corpo. Então, a carne e o sangue não herdam a vida eterna. Então, nosso corpo mortal será revestido da imortalidade e nós subiremos a encontrar com o Senhor. Quanto tempo vai demorar para o nosso corpo ser transformado? Vai ser imediatamente. Vai ser uma coisa tão rápida que a Bíblia chama de piscar de olhos, porque naquela época eles achavam que piscar de olhos era mais rápido que qualquer outra coisa. Então nós sabemos hoje que vai ser mais rápido do que isso ainda. E nós subiremos a nos encontrar com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós sabemos aí que Tiago, Pedro e João tiveram uma amostra aí desse corpo glorificado de Jesus antes mesmo de Jesus morrer e ressuscitar. Lá no Monte da Transfiguração, eles tiveram uma amostra aí desse reino espiritual, desse reino de Deus, onde os corpos são transformados. Então nós vamos ver que na nossa lição número 13, nós temos aí as seguintes partes. Na parte 1, nós temos aí a doutrina da ressurreição. No tópico 1, no contexto do Antigo Testamento. No tópico 2, no contexto do Novo Testamento. Na parte 2, nós vamos estudar aí a natureza da ressurreição de Jesus. No tópico 1, uma ressurreição literal. No tópico 2, uma ressurreição corporal. Na parte 3, nós temos aí evidências da ressurreição de Jesus. Tópico 1, evidências diretas. Tópico 2, evidências indiretas. Na parte número 4, nós temos aí o propósito da ressurreição de Jesus. No tópico 1, salvação e justificação. No tópico 2, a redenção do corpo. Vamos então à nossa leitura bíblica, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver então a introdução, que diz o seguinte: As Escrituras ensinam que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Antes da queda, a morte não tinha domínio sobre o homem. Todavia, como um ser moralmente livre, o homem pecou, fazendo com que o pecado entrasse no mundo e com ele a morte. A morte passou então a todos os homens. Então, quando Deus cria o homem para viver na terra, Ele cria o homem para viver eternamente. Este homem jamais passaria pela morte. Deus não é o autor, o inventor da morte. Ele criou o homem para viver eternamente. Então, quando o homem peca, então a partir daí, a morte entrou no mundo. Começou a existir. Começou a haver uma degeneração desse corpo que foi criado para viver eternamente na terra. Então veja só que o pecado é que gerou a morte.
Por isso que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Não é apenas a morte espiritual, mas existem 3 tipos de morte. Existe a morte espiritual, a morte do espírito, é o desligamento do ser humano de Deus. Existe a morte da alma, a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. Então, é aí a parte do homem, do seu intelecto, da sua inteligência. Ele para de conhecer Deus. Ele para de saber sobre Deus. Então existe aí um afastamento do conhecimento de Deus. Ele pode ler a Bíblia, mas não compreende. Ele vê as coisas de Deus, mas entende que é do diabo e não de Deus. Então ele fica cego para as coisas de Deus. E existe aí a morte física, que é o envelhecimento do corpo, a deterioração desse corpo. Então esse corpo vai envelhecendo rapidamente, até morrer. Então essa morte desliga o homem da sua existência terrena. Então quando Adão peca, como Adão é o primeiro homem, e todos nasceram a partir de Adão, então todos herdam essa semente do pecado de Adão. Então a morte passou a todos os homens. Ainda na antiga aliança, o Senhor deu vida aos mortos para revelar o seu poder sobre a morte. E mesmo ainda não estando totalmente revelada, a doutrina da ressurreição já era crida por santos do Antigo Testamento. Jó 19:25 fala sobre isso. Então eles anelavam pela redenção do corpo. Nós podemos ver no Antigo Testamento, principalmente aí através então de Elias e Eliseu, a ressurreição de mortos. Então não é uma doutrina estranha ao Antigo Testamento. Agora esse tipo de ressurreição, é claro que a pessoa ressuscitou para morrer de novo. E nós podemos ver, através de Jó, por exemplo, ele falando sobre isso, que ele estaria com o Senhor para sempre. Então existia aí um pensamento sobre a ressurreição, e principalmente eles falavam sobre a ressurreição do último dia. Agora eles não tinham um pleno conhecimento, um conhecimento mais claro como nós temos hoje. Então Jesus se revelou como o Messias prometido, e a sua morte e ressurreição garantiram que a penalidade do pecado, a morte, fosse vencida. Em Cristo, o direito de viver eternamente em um corpo físico tornou-se novamente real. Então Jesus é o último Adão. E Jesus mostrou, fazendo pessoas ressuscitar, que era possível a ressurreição. E além disso, ele próprio morreu e ressuscitou, provando que a morte foi vencida, provando que ele tem poder também sobre a morte. E veja bem que se o cristianismo não tivesse a ressurreição de Jesus, seria uma religião como qualquer outra. Porque o nosso líder, nosso mestre, teria morrido e seus ossos estavam lá no túmulo até hoje. Assim como várias religiões, o budismo, o espiritismo, o hinduísmo, tudo tem, a pessoa morreu. Todos esses líderes de religiões morreram, está lá o túmulo, seus ossos ficaram lá. Mas nós temos uma religião diferente. Nós somos cristãos, nós temos o cristianismo com Jesus vivo. Se você for lá no túmulo, você não vai encontrar ossos, não vai encontrar restos mortais, porque o nosso Jesus ressuscitou, está vivo para todo sempre. Glória a Deus por isso. E Paulo chega a dizer que se você não acredita que Jesus ressuscitou, a sua religião, a sua fé é vã, não vale nada. E nós vemos que Paulo diz, olha, em Romanos 10, diz aí alguma coisa para você ser salvo. E lá diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja que é uma condição para a salvação acreditar na ressurreição de Jesus. Então na parte 1 aí nós temos a doutrina da ressurreição. No tópico 1 nós temos o contexto do Antigo Testamento e no tópico 2 no contexto do Novo Testamento. Então tópico 1, no contexto do Antigo Testamento.
O Antigo Testamento registra 3 casos de pessoas que ressuscitaram. Os 3 casos aconteceram no ministério profético de Elias e Eliseu. Em 1 de Reis 17 a 24, Elias ressuscita o filho da viúva de Serepta. Em 2 de Reis 4, 32 a 37, encontramos Eliseu ressuscitando o filho da Sunamita. O outro caso está em 2 de Reis 13, 21, onde um morto torna a vida quando toca os ossos do profeta Eliseu. Esses fatos demonstram já na antiga aliança o poder de Deus para dar vida aos mortos. Abraão, por exemplo, iria sacrificar seu filho Isaque porque considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Hebreus 11, 18. Nós vimos aí 2 grandes milagres, um de Elias e outro de Eliseu. Então eles realizaram um grande milagre de ressuscitar uma pessoa morta. Agora, vimos também uma coisa fantástica aí, que é a presença da unção de Deus na pessoa, não importando se essa pessoa está viva ou se está morta. E daqui nós podemos aprender uma coisa maravilhosa, que a presença de Deus em nós, a unção de Deus que está em nós, é que realiza os milagres. Só depende de nós o quê? Liberarmos essa unção sobre as pessoas. Então o poder vem de Deus. Nós explicamos que é como se fosse uma bateria. Você vai se enchendo do Espírito Santo e você vai passar essa carga para alguém, vai ministrar isso a alguém. E nós podemos provar isso como? Então nós vimos esse caso aí de Eliseu, que já morto, mas a unção de Deus estava sobre ele. Ficou presente ali no corpo de Eliseu, até nos ossos de Eliseu. E quando aquele homem é lançado então naquela cova onde Eliseu foi sepultado, quando ele toca os ossos de Eliseu, ele ressuscita na mesma hora, porque ali estava a unção de Deus em Eliseu. Então assim que funciona. Por isso que as pessoas colocavam os seus doentes ali só para a sombra de Pedro tocar neles e eles eram curados. As pessoas tinham fé e também a unção de Deus que estava sobre Pedro era transmitida sobre aquelas pessoas. É por isso também que a unção de Deus estava nos lenços e aventais de Paulo. Paulo usava aqueles lenços e aventais e a unção de Deus estava ali presente nele. E quando levavam ao doente, essa unção acompanhava e tocava as pessoas e as pessoas eram curadas. Muita gente não consegue compreender isso, mas isso é realidade, é verdade. Olha só que Jesus andava e as pessoas tocavam, queriam apenas tocar na roupa de Jesus ou em Jesus e eram curadas. Então essa unção, você vai orando, não é oração de 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas de oração. Você vai orando, vai se enchendo do Espírito Santo, a unção de Deus vem para você. É como se você ficasse tanto em contato com Deus, que Deus começa a ficar pertinho de você. E essa unção de Deus vai ser transmitida às pessoas. Veja bem que Moisés passou 40 dias na presença de Deus. Quando saiu de lá, o seu rosto estava brilhando. Isso também mostra para nós como é que funciona isso. Então, quanto mais tempo você passa em comunhão com Deus, em oração, conversando com Deus, mais unção de Deus vai vindo para você, mais presença de Deus existe em você. E para que serve? Para você abençoar as pessoas, para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas. É coisa maravilhosa isso. Se você conseguir entender isso, vai funcionar isso na sua vida, no seu ministério. E veja bem que a fé aqui é citada, que é importantíssima fé. Porque Abraão, ele ofereceu seu filho em sacrifício. Então no reino espiritual, Abraão realmente matou o seu filho. Queria já descer a faca ali, o cutelo, para matar o seu filho. Então, em espírito, ele fez isso. Mas ele acreditava que ele mataria o seu filho e o seu filho ressuscitaria. É uma coisa maravilhosa isso. Ele creu na ressurreição num tempo em que ressurreição
Não existia, ninguém nunca viu falar sobre isso, ninguém citou, ninguém viu ninguém ressuscitado.